Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 23 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o juiz titular da 273ª Zona Eleitoral de Santos, Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo, e o colega jornalista, professor, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalubi. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Senado debate fim do laudêmio. Na Folha de São Paulo, Polícia de São Paulo investiga só 1 em cada 10 roubos. No Estadão, seleção joga por classificação e primeiro lugar no grupo. O semanal Boc News, alegria estrangeira. No Santa Portal, voo de Varela evita adeus precoce dos portugueses. No G1 Santos e região, motorista foge após derrubar árvore e capotar o carro. No portal da UOL, por vaga, Brasil chega pressionado diante de Camarões hoje. A revista Veja traz na capa: especial Copa, só alegria até agora. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre legislação eleitoral, já que estamos há pouco mais de 3 meses das eleições gerais de 5 de outubro. Aliás, este é o período reservado às convenções partidárias que homologam e oficializam as candidaturas no nível político partidário. E esse período vai até o dia 30 de junho, quando os partidos vão definir todos os seus candidatos às eleições gerais. E no dia 6 de julho, portanto, há 3 meses das eleições, começa a propaganda eleitoral permitida pela Justiça Eleitoral. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as restrições, permissões da Justiça Eleitoral aos candidatos e a seus apoiadores, já que o nosso convidado de hoje é o juiz titular da 273ª Zona Eleitoral de Santos, que é exatamente a zona eleitoral que cuida da publicidade e propaganda, e o nosso convidado é o juiz Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo. Mas tudo isso vocês acompanham o debate em torno de todos esses temas, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. A mínima chega aos 15 graus e a máxima é de 26 em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em Santos e 20 em Guarujá. Guarujá e Bertioga opera com 1 embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o juiz eleitoral da Zona Eleitoral número 273, Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo. Voltamos já. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 23 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o juiz titular da Zona Eleitoral número 273 em Santos, Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chaluri. Eu gostaria de começar essa entrevista, Dr. Walter, primeiro agradecendo muito a sua presença, muito bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço, jornalista Francisco, a oportunidade de estar aqui para prestar esclarecimentos. Pois não. Eu gostaria exatamente de lhe perguntar inicialmente o seguinte, Dr. Walter, que orientações, que recomendações básicas o senhor daria agora que nós estamos há pouco mais de 3 meses das eleições gerais aos candidatos e a seus apoiadores? A Justiça Eleitoral ela tem por missão dar legitimidade ao pleito. Nesse momento que a democracia representativa está em discussão, né, virou pauta de discussão, sim, principalmente nos países da América do Sul, uma vez que existem algumas experiências de participação popular direta nas decisões de governo, é importante reforçar a democracia representativa como valor. Sim. E a Justiça Eleitoral é um dos mecanismos democráticos de afirmação da democracia representativa, que, como se diz, é um péssimo regime, mas não há melhor, não se inventou ainda o melhor do que ele, né? Principalmente a questão da propaganda eleitoral se norteia por alguns princípios constitucionais. E são esses princípios constitucionais que os candidatos devem observar. Sim. O primeiro princípio constitucional é da liberdade. Nós vivemos um regime democrático e existe a liberdade de expressão, que é um aspecto especial do conceito de liberdade, do valor da liberdade. Existe a liberdade de informação, então os candidatos, os partidos e coligações devem ter ampla oportunidade de se manifestar, de informar as suas ideias, as suas plataformas de governo, e os eleitores têm o direito de se informar a respeito dessas ideias, dessas propostas, mas também existem alguns outros princípios constitucionais que, vamos dizer assim, que mitigam o princípio da liberdade. O primeiro é da veracidade. Sim. O dever de veracidade, o dever de informar corretamente o eleitor é um princípio que a Justiça Eleitoral deve preservar. O outro é de igualdade. É preciso que haja o máximo possível igualdade entre os candidatos, porque a política ainda é o único mecanismo que nós temos de fazer todos os seres humanos iguais. No dia do voto, no dia da eleição, todos nós valemos a mesma coisa. E a política ainda é o mecanismo democrático para se fazer frente a outros tipos de poder que também são legítimos, mas devem ser controlados, como é o poder econômico, por exemplo, né? Então, há necessidade de que haja igualdade entre os candidatos para que todos possam se dirigir abertamente à população. O segundo é da dignidade da pessoa humana. Não há possibilidade não se tolera uma propaganda eleitoral que seja difamatória, caluniosa, injuriante, não há, porque é preciso preservar a dignidade humana. E também o próprio Estado Democrático de Direito. A propaganda eleitoral ela deve se voltar pela preservação do Estado Democrático de Direito. Ela não pode atentar contra as instituições. Então, esses são os princípios básicos que norteiam e que devem ser observados pelos eleitores. Esse é em aspecto geral. Em aspecto mais particular,
como nós somos uma sociedade que não é propriamente rica, né? Uma sociedade que luta ainda pelos desenvolvimentos dos seus meios econômicos, seria muito bom que os candidatos observassem o princípio da economicidade. Sem dúvida. É preciso que os partidos e coligações e candidatos compreendam que o eleitor hoje é um eleitor mais crítico, está se formando cada vez mais uma consciência política entre nós, e o eleitor já vê com uma certa desconfiança os gastos exagerados em campanhas eleitorais. Campanhas milionárias, geralmente o eleitor não gosta não. Então os candidatos devem, como bem disse o Dr. Walter, evitar esses excessos, esses abusos econômicos que a população certamente vai rejeitar. Humberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Dr. Walter, Paula. O Dr. Walter colocou essa questão da econômica, que eu acho que é fundamental, porque apesar de a gente ter o sentido de igualdade, a gente vê que na prática, pelo menos nas últimas eleições, o poder econômico ele acaba, de certa forma, favorecendo o candidato na medida em que ele tem mais capacidade, principalmente na eleição proporcional que nós vamos ter agora, deputados estaduais, deputados federais e Senado. A gente nota que existem candidatos que, por terem maior capacidade financeira ou por contarem com patrocinadores, aí, com apoiadores de grande monta, eles conseguem atingir uma região maior. Então, a gente perdemos a chance de ter o voto distrital na época da... Seria muito importante, aliás, né? Vale o parênteses. E, de certa forma, hoje a gente vê que é comum, por exemplo, nós vamos estar aqui na região da Baixada Santista, a gente vê que durante o período eleitoral é comum que muitos candidatos de outras cidades, de outras regiões, pela característica do poder econômico, acabam fazendo propaganda nessa cidade. Existe algum limite de gasto imposto pela Justiça? Quer dizer, há uma definição quanto a isso? E esse controle, como é que pode ser feito pela população, pelo eleitor? Então, existe no Congresso Nacional, em discussão há algum tempo, mecanismos de controle de financiamento de campanha. Porque hoje o financiamento de campanha é, infelizmente, uma porta para a corrupção. A corrupção que se diz, a corrupção quando o Estado deixa de procurar o bem comum e passa a procurar um bem particular. Aí sempre há corrupção, mesmo que não haja propriamente o dinheiro, mas aí já se define como corrupção. E hoje o Congresso ainda não chegou a uma decisão a respeito disso. Há várias propostas, como aquela de financiamento público das campanhas, né? Essa é uma proposta. Parece que se inspira no modelo alemão, se discute isso, se um Estado pobre como é o Estado brasileiro deveria avançar nesse sentido, mas seria bom se o Congresso pudesse limitar os gastos de campanha. O Congresso tem essa faculdade, tem esse poder de limitar os gastos de campanha. Infelizmente ainda não tivemos o diploma, não tivemos a lei estabelecendo. Quando o Congresso não estabelece limites, é o próprio partido político quem estabelece os limites de seus gastos. Isso já tem acontecido, nas eleições anteriores foi esse o mecanismo utilizado e não parece ser plenamente efetivo, não me parece capaz de ter essa, vamos dizer assim, essa mazela do sistema que é a da influência do poder econômico sobre o poder da eleição. Então, nessa situação, espera-se que o Congresso resolva isso, o Congresso ainda tem a oportunidade de fazer isso, e caso o Congresso não o faça, que o eleitor faça. Claro. É interessante que o eleitor compreenda o imenso poder que ele tem no dia da eleição. E esse poder, na verdade, é apenas a manifestação, em algumas horas, de um poder que ele tem o tempo todo. A soberania é popular. Existe uma distância lastimável entre o poder e o povo no Brasil. Não há e não é desejável essa distância. É preciso que haja uma proximidade, é preciso que o povo se sinta parte do jogo, se sinta realmente senhor das decisões. Hoje, por exemplo, nós temos esses movimentos populares que parece que não se sabe muito bem para onde eles vão. Há uma dificuldade muito grande de compreender o que as pessoas desejam. Mas há essa dificuldade justamente porque, uma das razões, melhor dizendo, é justamente porque
algumas vezes o poder econômico não permite que anseios legítimos da população se manifestem durante os pleitos eleitorais, durante as campanhas. Até porque, né, doutor Walter, é uma coisa que pouca gente percebe, e a gente que já milita há algum tempo nessa área já consegue identificar, é que às vezes a interpretação que se dá com os gastos de campanhas geralmente se dão só na publicidade, né, de ver o cartaz, de ver o panfleto, mas quando na verdade eu acho que existe aí entre aspas, né, uma compra velada de voto, porque é a contratação de centenas de cabos eleitorais, né, de pessoas que vão estar trabalhando na campanha, que na verdade é um certo aliciamento, porque na medida em que o candidato ele contrata uma legião de pessoas, e tem candidatos que contratam muita gente mesmo, essas pessoas que estão trabalhando na campanha, de certa forma, são induzidas também a colocar o voto nesse candidato, às vezes sob promessas de que eles vão estar com algum cargo depois que eles conseguem ser eleitos, ou os familiares também têm algum interesse, porque ele vai ajudar a arrumar vaga na escola para um filho de tal. Isso também é uma coisa. Como é que funciona a contratação dessas pessoas? Elas podem ser feitas assim aleatoriamente? Quer dizer, se eu for candidato, eu posso contratar 1000 pessoas para trabalhar para mim e não tem nenhum tipo de controle? Então, eu só tocou num ponto interessante e me permite falar a respeito da modificação da Lei 9.504. A Lei 9.504 ela foi modificada graças a uma iniciativa popular. A população votou, a população fez uma proposta de legislação e foi uma quantidade tão maciça de assinaturas em favor da Lei 9.504 que o Congresso aprovou a lei sem alterações. Sim. Isso é extraordinário. Numa democracia, num país continental como o nosso, conseguir esse nível de participação é formidável, é algo que vamos dizer, é uma lição para o mundo. E quem deu foi o nosso povo. O nosso povo conseguiu. E a Lei 9.504, ela melhorou muito os mecanismos que já existiam e hoje foram muito aprimorados de controle do abuso do poder econômico. Que permite hoje a legislação, permite hoje a justiça eleitoral controlar o abuso do poder econômico. Sim, existem hoje mecanismos que permitem à justiça eleitoral coibir esse tipo de abuso. Como, por exemplo, até que pode levar em casos extremos, como, por exemplo, de contratação de muitas pessoas com vistas à eleição, inclusive com promessas de cargos ou de benefícios, permite à Justiça Eleitoral caçar o registro do candidato e até mais tarde caçar o diploma, impedindo assim que ele... Como aliás tem acontecido. Como tem acontecido. Temos casos de prefeitos sendo exatamente caçados até pela acusação de abuso do poder econômico. E isso é muito importante que se diga, que se reforce que quando a população toma a iniciativa, ela em geral encontra boas soluções para os problemas e é preciso que ela continue participando para o aprimoramento do sistema. O sistema ele tem várias falhas e ele precisa ser aprimorado. Não pode ser trocado como se propõe atualmente, né? Como se propõe atualmente extinguir a democracia representativa por mecanismos que não me parecem muito adequados e muito consentâneos com a nossa tradição. Sem dúvida. Mas o sistema deve ser aprimorado, é preciso que ele seja aprimorado. Doutor Walter, na esteira dessa discussão, o cidadão comum, por exemplo, como é que ele pode eventualmente fazer uma denúncia? Ele pode procurar a Justiça Eleitoral? Deve procurar o Ministério Público primeiro? Como é que ele deve proceder? Então, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo criou para essa eleição a chamada denúncia online. Sim. Quando nós nos aproximarmos do período de propaganda eleitoral, é possível que a pessoa acesse, através do site do Tribunal Regional Eleitoral, haverá um link, haverá um ícone, eu não entendo muito essas definições, haverá um ícone em que a pessoa pode denunciar qualquer abuso de propaganda eleitoral, que é chamada propaganda eleitoral fixa. Então, por exemplo, essas que são feitas em cartazes, banner, esse tipo de coisa. É vedado o anonimato, a pessoa é preciso se identificar com o registro eleitoral, mas a identificação da pessoa é restrita ao juiz eleitoral. Somente o juiz eleitoral ficará sabendo o autor da denúncia. E a partir da denúncia, a pessoa, a partir do momento que ela faz a denúncia via internet, ela pode acompanhar
o desenvolvimento da investigação a respeito daquela denúncia que ela fez. Ela pode acompanhar via internet, via online, o desenvolvimento, o que foi feito. Tá certo. Esse é um mecanismo. O outro mecanismo é ela se dirigir diretamente à Justiça Eleitoral. Por exemplo, se ela souber de casos de abuso econômico, de abuso do poder político, de abuso do poder econômico na eleição, esse tipo de denúncia não pode ser recebido pela internet, mas ela pode e deve se dirigir à Justiça Eleitoral. O cartório do 273 é na Bernardino de Campos, no Canal 2, quase esquina com a Carvalho de Mendonça. Nós estamos lá à disposição. Além disso, minha sala é 309 lá do Fórum Antigo, na Praça José Bonifácio. Também estou à disposição. Não digo que vá atender na hora, porque às vezes estou em audiência, claro, preciso de uns minutinhos para poder atender a pessoa. E cabe a observação que o Dr. Walter também é juiz criminal, não é apenas juiz eleitoral. Ele está acumulando, colaborando aí com a Justiça Eleitoral nesse processo, né, Dr. Walter? E também ao Ministério Público Eleitoral. Quando a Lei 9.504 veio à luz, foram criados comitês de cidadania em algumas cidades do interior. Eu mesmo trabalhei em uma cidade em que algumas forças da cidade, inclusive na época o diretor da rádio da cidade, que era de uma das rádios da cidade, que era totalmente avesso à política, mesmo porque era padre, ele organizou um comitê de cidadania e me auxiliou muito durante a eleição, sabe? E ajudava na fiscalização e a presença do eleitor na rua, a presença do cidadão na rua. Quando o cidadão ocupa a rua, quando a cidadania ocupa a rua, o abuso sai. Quando a cidadania ocupa as ruas, ela ocupa o espaço, aquele que abusa recua. Ele recua imediatamente. Aquele que abusa sabe que está abusando e ele joga com a impunidade. Ele acredita na impunidade, por isso que ele continua cometendo abuso. Agora, quando a cidadania avança, ele recua, porque ele sabe que a cidadania é capaz de cobrar, inclusive do juiz, uma solução. Sim. Porque no atual Estado democrático de direito, o juiz já não é mais aquela figura intocável e distante da população. A população sabe que ela é capaz de cobrar, inclusive do juiz, que é um órgão político como os demais, uma solução que atenda os anseios da população. E da mesma forma, a população também tem de cobrar dos seus representantes. Vale dizer que a Câmara Federal, ela representa o cidadão. Então, os deputados federais é que nos representam. E, portanto, tem a população que votou, que elegeu, tem que cobrar, tem que exigir exatamente dos seus representantes que cumpram o seu papel. Humberto Chaludo. Doutor Walter, eu queria entrar na questão, acho que hoje fundamental dessa eleição. A grande novidade, creio que está o avanço das redes sociais. A gente tem observado aí cada vez mais, e o uso dos sistemas aí digitais, a internet, principalmente agora com esse advento aí do Facebook, do Twitter, como instrumento de campanha. E o que tem ocorrido, o que se percebe, é que existem estratégias de utilização dessas ferramentas e muitas delas incluem pessoa que se mostra favorável a um candidato ou está contratado por um candidato, ele atua dentro desse ambiente e, por vezes, ele acaba fomentando algum tipo de calúnia, algum tipo de difamação e o prejuízo, aí, às vezes, para a imagem das pessoas é muito grande em função disso, que aí se acirra os debates. Como é que a Justiça pretende tratar essas questões, né? Ela vai estar acompanhando, vai entrar no mesmo processo das denúncias que a pessoa tem que se denunciar ou vai ter um controle sobre isso? Qual é a ideia da Justiça acerca desse trabalho aí agora, desse novo sistema aí digital? Mas, doutor Walter, o senhor vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar.
em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe você também. Peça o seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV. Vale um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado à meia-noite. Não durma sem ele. Fique ligado e participe. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 23 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o juiz titular da Zona Eleitoral 273 de Santos, Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub, que no bloco anterior, Dr. Walter, deixou uma questão relativa às redes sociais e como é que a justiça vai agir em relação à questão das redes sociais, especialmente quando se tratar de anônimos que muitas vezes injuriam, ofendem, caluniam candidatos, adversários, enfim. Como é que ela vai proceder? Existe uma grande dificuldade nessa área, que é a ausência de legislação específica a respeito de legislação eleitoral. Desculpe, não há legislação eleitoral específica sobre propaganda por meio de internet. Mesmo assim, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu algumas regras. A primeira regra é que a propaganda via internet também é permitida só a partir de 6 de julho. Então, o pedido de votos só é permitido a partir do dia 6 de julho. Mas, ao contrário da propaganda comum, que deve se encerrar até 2 dias antes do pleito, o último dia é dia 3 de julho, a propaganda via internet pode se estender até o dia do pleito. Isso é possível. A outra questão que ficou clara é que é possível, sim, a propaganda em sites, em sítios de partidos, coligações e candidatos. Sim. A propaganda deve ser emitida, ela deve acontecer nesses sítios. E esses sítios têm que ser hospedados em provedores nacionais ou então com sede no Brasil, com pelo menos uma subsede no Brasil. Eu não conheço muito bem as definições técnicas a respeito disso. Mas por quê? Porque esses provedores devem ser informados à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral, para que haja um controle. Então, a propaganda admissível dentro da internet é feita a partir desses sítios. A manifestação favorável a um candidato, como manifestação do livre pensamento, da livre manifestação de pensamento, é possível. Qualquer pessoa pode fazê-lo, desde que não se caracterize propriamente propaganda eleitoral. Então, se num grupo, uma pessoa manifestar sua preferência para A ou a B, não há problema nenhum. Não é possível a propaganda institucional. Essa deve estar sediada em site do partido. Quer dizer, na rede social, então, no caso Facebook, o candidato não pode ter uma página? Pode. Se for ele, pode. Se for ele, a coligação ou o partido político, sim. O que não é possível, como o senhor falou, uma pessoa que seja assim, contratada pelo candidato a fazer propaganda. Isso que não é possível. Uma pessoa individualmente, ela pode manifestar, sim, sua preferência. Mas individualmente pode se manifestar pelas redes sociais a favor deste ou daquele candidato. Agora, o que não é possível é a propaganda feita por uma pessoa. A propaganda deve ser feita pelo partido, coligação ou candidato nos seus sites ou então por meio de uma página criada por eles. Isso é possível. Uma questão que é paralela, é próxima a essa, é a propaganda por telemarketing, que agora está proibida. É proibida a propaganda por telemarketing. Uma outra questão é a respeito das mensagens. Telemarketing também, só para esclarecimento, também já envolve aquela coisa do SMS, aquelas mensagens também? Não, as mensagens são o seguinte, as mensagens do candidato pode, o candidato, partido ou coligação, candidato, partido ou coligação, pode sim mandar mensagens
por meio por meio desses sorteios, enfim. Tá? Isso é possível. Só que o mecanismo por ele utilizado há de permitir que o eleitor se descadastre. Porque isso é feito por meio de cadastros eletrônicos, né? Essas mensagens são enviadas em geral para um cadastro eletrônico. É preciso que o candidato, partido ou coligação crie um mecanismo em que o eleitor se descadastre para que ele não receba mais as mensagens. Outra questão é o cadastro. A quais acessos os candidatos, partidos e coligações têm acesso? Aquelas entidades que estão proibidas de fazer propaganda política e que tenham cadastros de pessoas de internet, essas não podem doar, vamos dizer assim, os seus cadastros aos partidos, coligações e candidatos. Então, essas são as restrições que a legislação eleitoral prevê. No que se refere aos crimes contra a honra, os crimes contra a honra devem ser apurados de acordo com a legislação comum. É bem verdade que a injúria, a calúnia e a difamação eleitoral, elas têm penas específicas previstas no Código Eleitoral. Então, as penas que nós aplicamos são essas. São crimes eleitorais e, portanto, são crimes federais, são crimes julgados pela Justiça Eleitoral, mas que são apurados de acordo com os meios da Justiça Comum. E o que é interessante também, está aí a razão pela qual se exige que os provedores tenham sede no Brasil, ou pelo menos uma sede no Brasil. Por quê? Constatado o abuso, antes mesmo da apuração de responsabilidade, se foi A ou B o responsável pelo crime contra a honra, determina-se a imediata suspensão daquela mensagem. Ótimo. Uma bela providência. Isso. E em seguida se quebra o sigilo telemático para que se saiba quem foi o autor, de onde partiu aquela agressão. Então, por isso que também... E esse processo será rápido, o que o senhor espera? Qual é a sua expectativa? Os prazos da Justiça Eleitoral são todos muito curtos, 24 horas, 48 horas, e correm sábado, domingo e feriado. Sim. Então, a perspectiva é que sim, que a apuração seja rápida. Pelo menos a suspensão da agressão seja rápida. Porque o dano é muito grande. Então, um candidato que se sinta atingido pode recorrer, deve recorrer, portanto, à Justiça Eleitoral para que rapidamente essa propaganda saia do ar do sistema das redes sociais. E existe também o direito de resposta. Claro. Então, a suspensão e o direito de resposta, em geral, são muito ágeis, porque o período da eleição é muito curto, né? São poucos meses, né? 3 meses, né? A apuração, sim, a apuração do fato, de responsabilidades e aplicação de pena, essa apuração pode demorar um pouco mais. Tá certo. Nós temos perguntas de telespectadores. Eu pediria que a Paula Paparella, então, formulasse essas questões ao nosso convidado. Por favor, Paula. É o Milton Chico, ele é morador do bairro do Gonzaga, aqui em Santos. Ele faz a seguinte pergunta: sou publicitário e ainda tenho dúvidas sobre a utilização de cavaletes nesta eleição. Será permitido o uso? Sim, hoje a autorização é expressa, é permitido o uso de cavaletes. Quais são as restrições para o uso de cavaletes? Os cavaletes vão de ser móveis. E como é que se caracteriza que um cavalete é móvel? Ele deve ser retirado das 22 horas às 6 horas. Então, é possível a utilização de cavaletes somente durante o período diurno e no começo da noite, das 6 da manhã até as 22 horas. Do fim da noite até a madrugada, não é permitida a utilização do cavalete e o responsável pela propaganda deve retirá-lo das ruas. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que o cavalete não pode colocar em risco a segurança dos transeuntes, nem de veículos e nem de pedestres. E mais do que isso, ele não deve, de alguma maneira, atrapalhar o trânsito de pessoas e a segurança e também a comodidade do trânsito. Você quer comentar? Em termos de quantidade de cavaletes, tem uma limitação? Não há limitação. Aqui nós caímos novamente na regra da 9.504. Observado o abuso, observado o excesso, pode caracterizar abuso do poder econômico e a ser apurado pelo tribunal.
regional eleitoral. Muito bem. Paula, temos mais uma pergunta, né? Isso, a gente faz na sequência, porque sequência, tem a ver claro. com o assunto. É a Fernanda, moradora do bairro do Campo Grande, aqui de Santos também. Ela faz a seguinte pergunta: a lei eleitoral prevê regras também para a utilização de adesivos em carros, como relação a tamanho, por exemplo? É possível colocar adesivos em carros. Adesivos, né? Se forem placas, a regra é também a da placa. Nesse caso específico, é preciso que se atente também para a legislação de trânsito. Há alguns exageros com placas sobre a capota dos veículos e coisa que o vale. Isso coloca em risco o próprio trânsito, né? E não é permitido, aí é a legislação de trânsito que não admite. E também tipo tem uma estratégia que é muito utilizada, que pega aqueles carros meio já velhos, né? E se estaciona num lugar estratégico, né? E se deixa o carro lá com a placa, né? Para todos os efeitos, está estacionado lá, né? Essa vai ser tratada como placa, né? Pouco importa o substrato onde está a placa. E deixa, né? o carro, eu estacionei o carro e deixei lá, né? Vai ter que ser retirado às 22 horas. A placa vai ter que ser retirada às 22 horas, né? Quer dizer que o carro passa a ser tratado como uma placa. Que retire a placa, se o carro, né? Não vai ter como ficar. E a outra questão é do dia da eleição. Porque, às vezes, o ponto estratégico na frente do posto de votação, né? Então, relembrando, não é possível propaganda eleitoral no dia da eleição. Ela é vedada, a propaganda eleitoral. O que é admitido? O que é admitido é que o eleitor manifeste silenciosa e individualmente a preferência por algum candidato. Então, usar uma camiseta, uma bandeira, um broche. Votam, alguma coisa. Isso não há problema nenhum. Agora, pode votar, inclusive? Pode entrar na sessão eleitoral assim? Pode votar com aquele trabalho que é feito de madrugada, normalmente, que o pessoal pega os santinhos e forra a cidade, porque aí durante a noite, né, todo mundo dormindo, está o pessoal jogando papel na rua. Não tem uma forma de coibir isso? Então, só para terminar, então às vezes a pessoa estaciona o veículo em frente ao posto de votação. Aí já não é mais a manifestação individual e silenciosa de preferência, é propaganda, né? Claro. E como propaganda vai ser coibida, a gente vai remover o veículo, coisa que o vale, né? Então a pessoa sim pode votar com sua camiseta, não pode haver aglomeração. As pessoas não podem se aglomerar com camisetas e bandeiras e nem os fiscais de partido político podem usar uma roupa padronizada, de modo a caracterizar propaganda eleitoral. Pode usar sim o seu crachá, o seu boto, não há problema nenhum, mas roupa padronizada não é admitido. Quanto à distribuição de santinhos e volantes, é possível a distribuição desse tipo de material até as 22 horas do dia imediatamente anterior à eleição. Até as 22 horas do dia imediatamente anterior à eleição. Boca de urna continua proibida. Está proibido. Boca de urna. Agora, ainda nessa... Desculpe, durante a madrugada, o que a gente pode contar é com a polícia. Né? É crime eleitoral fazer propaganda após as 22 horas. A propaganda já é vedada nos 2 dias anteriores à eleição. Sim. Mas nesses 2 dias anteriores à eleição é possível carreatas, passeatas, mesmo carros de som com jingles também são permitidos, né? Agora, fora isso, é propaganda irregular. E propaganda irregular pode sim caracterizar crime. Então, a gente pode... O que eu vou pedir, lógico, auxílio da polícia, para coibir esse tipo de coisa. É só ficar ali na porta dos grandes colégios eleitorais, né? Colocar a polícia ali. Queixa, acho que hoje a população, o Dr. Walter fez uma referência muito interessante, é que eu acho que o próprio processo de avanço democrático, a gente já se acostumou com a eleição, né? Acho que pelo menos são quase aí 40 anos, né? 30 anos, um pouco, né? Eu acho que essas estratégias já estão sendo questionadas. Então, eu acho que a maior queixa da população é quando vai votar, aquela sujeira na rua. Se chover, fica aí tope poeiro, tal, quer dizer, eu não sei a eficácia disso. Nenhuma. Tem gente que ainda defende que às vezes a pessoa está lá sem candidato, pega um papelzinho daquele na rua. Mas é um número tão pequeno, deve ser, né? Eu não sei se isso realmente. Agora, é realmente um prejuízo para a cidade, porque gera um serviço extra para o pessoal da limpeza, né? Além dos riscos de entupimento de bueiro, quer dizer, não tem benefício nenhum. E a própria sujeira, né? E atualmente existem alguns mecanismos que a população pode utilizar para ver se existe ou não abuso.
quem faz a propaganda via santinhos, volantes, seja lá o que for, deve ser identificada no próprio santinho. A gráfica, devem ser identificadas a gráfica e a pessoa que contratou o serviço. A tiragem, quantos daqueles santinhos foram produzidos. E o valor pago, o valor do contrato. Então, essas são as regras para que a população possa exercer, junto com a Justiça Eleitoral, fiscalização sobre esse tipo de propaganda. Então, atualmente é preciso. Não basta apenas o nome do candidato, a coligação e o partido como era anteriormente. É preciso também haver a identificação da gráfica, do contratante, do valor pago e da tiragem, para que a gente possa ver se há algum abuso. Tem uma dimensão exatamente desse abuso. Doutor Walter, e com relação às bandeiras, aquelas bandeiras que ficam nos semáforos, nos principais cruzamentos das cidades, enfim, elas são permitidas, continuam permitidas? São permitidas, é a mesma regra dos cavaletes, né? Agora, o que é interessante notar é que não são admitidas essas bandeiras ou essas placas com dimensões superiores a 4 metros quadrados. Maior do que 4 metros quadrados é considerado outdoor. E o outdoor é proibido. Ainda que gratuito, o outdoor não é tolerado. E não pode haver justaposição. Porque às vezes, por exemplo, colocam-se placas próximas umas às outras, de modo que, mesmo que se coloquem placas justapostas, a soma da área ocupada por as várias placas não pode ultrapassar 4 metros quadrados. Isso vale para bandeiras também, vale para todo tipo de material. Agora, eu queria saber a sua opinião pessoal a respeito do voto obrigatório. Como é que o senhor vê essa questão do voto obrigatório? Porque já tem muita gente que defende que o voto passe a ser facultativo, né? Que a pessoa, por sã consciência, vá à urna e participe ou não. A gente tem países como o Chile, que já desobrigou o voto, teve até uma baixa participação, né, nos Estados Unidos, quer dizer, países onde já houve uma evolução do processo democrático, normalmente incorre, né, no voto facultativo. Como é que o senhor vê no caso do Brasil? Você acha que o Brasil já está preparado para... Mas eu pediria, doutor, mais uma vez, que o senhor respondesse após um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nesta terça, em homenagem ao dia de São João, um momento de fé, o Evangelho segundo João. Assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. A vida de Jesus contada por quem esteve ao lado do Mestre. As pregações, os milagres, os ensinamentos de Jesus. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. O Evangelho segundo João. Nesta terça, 4 da tarde, na Santa Cecília TV. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe você também. Peça o seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV. Vale um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado à meia-noite. Não durma sem ele. Fique ligado e participe. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 23 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o juiz titular da 273ª Zona Eleitoral de Santos, Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub, que deixou no bloco anterior, Dr. Walter, mais uma questão com relação ao voto obrigatório e voto facultativo. Como é que o senhor vê essa questão? Como pessoa, né? Como pessoa, eu vejo... Como eleitor, como cidadão. Eleitor, né? Como cidadão, eu acho que o voto no Brasil ainda há de ser obrigatório. Porque é preciso que as relações entre o cidadão e o Estado se institucionalizem. Mais do que isso, elas se tornem realmente republicanas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, encara-se o Estado como um distribuidor de benesses. E o Estado não é um distribuidor de benesses. O Estado é um prestador de serviços. Então, quando o cidadão vai a uma escola, vai ao fórum, vai ao posto de saúde, vai ao hospital, ele vai como tomador de serviço e ele tem que encontrar ali um servidor. Essa é a regra. Ele não precisa depender do favor de ninguém para obter uma ambulância para São Paulo, uma vaga na consulta médica, seja lá o que for. Ainda não há no Brasil essa cultura de relação republicana entre o Estado e o cidadão. A ideia que se tem ainda no Brasil é que o Estado distribui benesses. Não se depende. Por exemplo, o papel do político não é distribuir benesses. O papel do político é fazer leis, é governar, é estabelecer políticas públicas, implantar e executar políticas públicas. Não é ficar distribuindo favor a varejo, né? Porque isso cria um mecanismo de dependência, né? E gera corrupção. Teve ascensão social, né? Em muitos casos, né? São conhecidos, né? Pessoas que vieram de uma origem humilde, aí nada contra, mas em pouco tempo já passam a ter um status, né? Consegue amealhar assim os recursos, né? Muitas vezes inexplicável. De grande monta, né? E passa a ter um status aí, uma ascensão social muito significativa. Né? Então, eu vejo que esse desvirtuamento do Estado brasileiro ser um grande distribuidor de benesses, não um prestador de serviços, é fonte de muitos dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Então, eu acho que a participação popular na eleição é um meio pedagógico de nós desenvolvermos essa cultura de participação, ou seja, o Estado não é alguém além do cidadão, algo à parte do cidadão, não, faz parte da vida do cidadão, o Estado, ele se dirigir ao Estado, ele fazer parte da formação da vontade política do Estado, cobrar, exigir do Estado e dar ao Estado também a sua parcela de contribuição. É bom que se diga que a eleição é um dos mais extensos serviços públicos, cívicos que as pessoas fazem. As eleições só são feitas graças à população. São os mesários, são as pessoas que trabalham na recepção dos votos, mais tarde na contagem dos votos, no apoio logístico. As pessoas, o trabalho quase sempre é voluntário. Acho que faz parte desse aprendizado de cidadania. E a Justiça convoca as pessoas que vão e colaboram com todo esse processo democrático. Que, aliás, no Brasil, a eleição é uma festa democrática e é bonito. No dia da eleição, sair visitar os colégios eleitorais, a movimentação, enfim, a empolgação das pessoas. Agora, nós teremos também neste ano, Dr. Walter, novidades na eleição, inclusive aqui em Santos. Uma delas diz respeito ao voto em trânsito, é isso? Exatamente. Nessa eleição, nós teremos postos para voto em trânsito, para recepção de votos em trânsito, em todas as cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, em Santos, nós teremos um posto de votação. Então, a pessoa que estiver fora de seu domicílio eleitoral e saiba onde provavelmente estará no dia 5, no dia 5 de outubro, no dia da eleição, né? Ela pode se cadastrar, ela deve se cadastrar previamente. O cadastramento começa agora dia 15 de julho e se prolonga até o dia 29 de agosto. A pessoa deve procurar a Justiça Eleitoral e se cadastrar para votar no local onde ela estará no dia da eleição. Então, se alguém estiver vindo a Santos, estiver em Santos no primeiro fim de semana de outubro, pode-se, a partir do dia 15 de julho, procurar a sua zona eleitoral para que se cadastre
para que vote aqui em Santos. Nós ainda não definimos o posto de votação. Nós fizemos algumas propostas ao Tribunal Regional Eleitoral e aguardamos a resposta do tribunal, mas nós teríamos aqui postos de votação. E a mesma coisa o santista, que estiver fora do seu domicílio eleitoral no primeiro fim de semana, no primeiro e no segundo turno, né, no dia 5 e no dia 26, pode também se cadastrar para votar fora daqui de Santos, desde que ele esteja em uma cidade com pelo menos 200 mil eleitores. O tribunal deve publicar nos próximos dias a relação de cidades que receberão voto em trânsito, só para a eleição nacional. Então, é apenas para a eleição presidencial? Isso, só para a eleição nacional, só para presidente e vice-presidente da República. Não vale para governador, nem senador, nem deputados que compõem todo o processo de eleições gerais. Nesse caso do voto, por exemplo, se a pessoa vier para São Vicente, no caso, ele pode se cadastrar para vir para Santos ou ele pode escolher a cidade, por exemplo, se estiver na próxima região? Pode. Se eu for viajar para o interior, por exemplo. Então, Campinas vai ter e uma cidade pequena que eu vou estar do lado, eu posso me cadastrar? Vai para Igarapava, mas que eu vou ter em Ribeirão Preto. É possível, não precisa. Se cadastra para... Mas isso aí desde que o eleitor queira. Preto. Isso. Quer dizer, ele não é obrigado a fazer isso. Não. Ele pode justificar, se for o caso, que ele não está presente no... É uma faculdade que a Justiça Eleitoral dá, que a Justiça Eleitoral prevê, mas é uma faculdade. O eleitor escolhe. O eleitor pode, sim, justificar a ausência a sua zona eleitoral. E, doutor Valdir, a questão da acessibilidade. Geralmente, a cada eleição, a imprensa sempre registra problemas, pessoas que às vezes querem votar, mas não conseguem, enfim, chegam num local que não tem nenhuma acessibilidade. Como é que a Justiça está lidando com essa questão? Então, os prédios que nós temos à disposição, pelo menos na zona eleitoral em que eu trabalho, não permitem que todas as sessões sejam acessíveis. Por exemplo, aqui na Santa Cecília, todas as sessões são acessíveis, porque há o elevador, então todas as sessões eleitorais são acessíveis. Mas essa não é a regra. Aqui realmente é uma maravilha, vamos dizer, trabalhar aqui nesse colégio é uma maravilha, muito bom. Nós temos todo o recurso necessário para receber bem o eleitor. Mas essa não é a realidade de todos os postos de votação. Então, nós tivemos até o dia 7 de maio a oportunidade para que o eleitor que declarasse alguma dificuldade de locomoção pudesse ser localizado em uma sessão acessível. Hoje nós temos sessões acessíveis praticamente em todos os postos de votação. São 2 postos de votação apenas que é impossível estabelecer uma sessão acessível, mas em todos os outros postos de votação... Pelo menos um local é acessível. Pelo menos uma sessão eleitoral é acessível. E as pessoas procuraram. Nós fizemos uma campanha, até aqui a TV Santa Cecília nos ajudou a fazer essa informação, pedindo aos eleitores que fossem até o cartório eleitoral, declarassem a dificuldade, e nós tivemos, então, transferências para sessões acessíveis. De qualquer modo, é possível que a pessoa, por uma infelicidade, sofra algum acidente às vésperas da eleição e não consiga se locomover até o posto de votação. Nesse caso, é possível ela justificar a ausência ao pleito, né? Por meio de um atestado médico, ela justifica a ausência ao pleito, sem qualquer ônus, e algumas pessoas, mesmo assim, querem votar. Nesse caso, infelizmente, nós não podemos transportar a urna. Sim. O que nós fazemos é transportar a pessoa. E isso se vê muitas vezes durante as eleições, né? Chalub, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe, nós somos limitados pelo tempo, doutor Walter. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque e convidá-lo para outras participações também, no decorrer do pleito. Muito obrigado. Acho que até lá ainda vai ter bastante assunto. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, Walter. Eu que agradeço bastante a oportunidade, estou à disposição. Pois não, muito obrigado, doutor Walter Luiz Esteves de Azevedo. Muito obrigado, Humberto Chalub, mais uma vez pela participação. Obrigado a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.